TV Caminho Livre usando o método do texto prova. Isso é depravação total. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que é um ministério de ex-adventistas que se tornaram calvinistas e agora fazem inúmeros desafios à fé adventista e dizem que o adventismo é uma religião herética, diabólica, falsa. E eles passaram lá 30 anos dentro da igreja e agora descobriram o verdadeiro evangelho, que por acaso é o calvinismo. E aí a gente está fazendo alguns embates teológicos aí, estudando a Bíblia, que sempre é bom, né? No melhor espírito bereano, né? Para ver se as coisas realmente são assim. Seja como for, o que acontece? Uma das primeiras acusações que eu rebati na minha série foi de que o adventismo é uma religião falsa porque não sabe estudar a Bíblia. Ele pega texto fora do contexto, usa o método do texto prova para provar as suas doutrinas esdrúxulas, satânicas, mentirosas, heréticas e falsas, que são muitos dos adjetivos aí que a TV Caminho Livre usa para falar do adventismo do sétimo dia. Beleza, legal. Eu já fiz vídeos explicando um pouco a esse respeito aqui dentro desta série, especialmente o vídeo número 8 e o vídeo número 9, dentro dessa playlist, né, de respostas à TV Caminho Livre. Todavia, eu estava me preparando aqui para oferecer as minhas contraposições à visão calvinista da depravação total, e eis que encontro o vídeo do Paulo César, onde ele defende a doutrina da depravação total. Qual não foi o meu espanto ao confirmar que o Paulo César estava usando o método do texto prova para provar a doutrina da depravação total, mas nessa hora pode usar o método do texto prova, Paulo César? E eu vou explicar para vocês como é que ele agiu para comprovar a visão calvinista da depravação total a partir da Bíblia. Será que tem depravação total calvinista na Bíblia? E aí, basicamente, ele apelou para 14 versos ou 14 textos bíblicos, né? Alguns contêm mais do que um verso, para dizer que a Bíblia prega a visão calvinista da depravação total. Olha que interessante, hein? Muito legal, vamos dar uma olhadinha em quais textos ele usou e por que que o seu uso do método do texto prova, encadeando versículos e passagens bíblicas para comprovar a doutrina calvinista, está em absoluta falha metodológica em função dos pressupostos equivocados, né, que fundamentam a base da doutrina calvinista, que fazem com que o calvinista leia na Bíblia o que na Bíblia não está escrito. E um dos principais meios de assim fazer é usando o método do texto prova para, ao conectar um texto com o outro, introduzir explicações extra-bíblicas, para então inferir e concluir a visão calvinista da depravação total. Você achava que ninguém nunca ia escrutinar os seus argumentos, né, Paulo César? Bom que a gente está aí para comprovar que você está redondamente enganado. Seja como for, o Paulo César começa a sua argumentação de método do texto prova dizendo o seguinte, lá em Gênesis 2, verso 17, está escrito que Deus deu uma ordem, né, porque a gente poderia comer de qualquer fruta lá da árvore do jardim e não sei das quantas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceria se a gente comesse do fruto da árvore do conhecimento do mal? Estou falando a gente no contexto da humanidade, né, os primeiros seres humanos. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui o Paulo César entende que essa morte é uma morte espiritual, que é a própria experiência da depravação total vista nos moldes calvinistas. E agora ele vai provar que assim funciona. E ele vai pular de Gênesis até o livro de Efésios. Ele vai lá para Efésios capítulo 2 e ele lê lá o verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Opa!
está provado que a Bíblia crê na visão calvinista da doutrina da depravação total. Porque lá em Gênesis diz que se comesse da fruta iria morrer. E aqui está dito que Deus nos deu vida quando a gente estava morto em delito e pecado. Então pronto, isso aqui prova que o ser humano é totalmente depravado nos moldes do entendimento calvinista e não tem livre-arbítrio e já nasce morto em delito e pecado e não pode escolher o bem, e para que o homem receba a salvação tem que ter uma regeneração monergista que devolva a vida ao homem, e só recebe essa regeneração monergista quem é eleito incondicionalmente nos termos do entendimento calvinista lá na eternidade passada, e foi por essas pessoas que Jesus morreu, e só por essas e por mais ninguém, que são os queridinhos de Jesus, os eleitos, e aí eles recebem vida estando mortos em delitos e pecados, e agora eles não são mais totalmente depravados, porque na verdade eles são eleitos. Olha que maravilha. Agora, você leu alguma coisa dessa argumentação no texto bíblico? Não. Você tem o texto bíblico lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, você tem o texto bíblico de Efésios 2, verso 1, mas ao encadear um texto no outro, surge uma explicação. E a explicação é que o calvinismo é a verdade. Só que isso não está escrito no texto. Não está escrito no texto de Efésios algo assim. Lembra lá no livro de Gênesis, onde diz que se o ser humano comesse a fruta do conhecimento do bem e do mal, a humanidade iria morrer? Pois é, isso significa uma morte espiritual que é sinônimo da inabilidade do homem de crer em Deus, de decidir por Deus. Então, Deus deu vida somente a alguns, porque ele ama somente alguns, e Jesus morreu só por alguns, enquanto essas pessoas estavam mortas nos delitos e pecados. Porque esses são os eleitos incondicionalmente. A graça irresistível atuou sobre eles. A sua perseverança está garantida. E o calvinismo é o evangelho. Nada disso está escrito no encadeamento entre os dois textos, mas o Paulo César quer inferir essas coisas todas ao encadear um texto com o outro. Aí ele diz assim, quer que eu prove ainda mais que a doutrina calvinista é a correta sobre a depravação total? Vai lá em Gênesis 6, verso 5. Aí ele pega lá Gênesis 6, verso 5 e diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Pronto. Tá vendo como isso prova que o homem é totalmente depravado e não tem livre-arbítrio e não tem escolha, e ele nasce escravo do pecado, escravo do diabo, e só quem vai escapar dessa condição aqui é quem for eleito incondicionalmente, regenerado monergisticamente e tudo mais? É a mesma tática, o texto não fala nada disso. Mas ele pega o texto que fala que a maldade do homem e os desígnios do seu coração eram continuamente maus e infere a explicação calvinista. Então não tem livre-arbítrio, então não tem escolha, então o homem é um escravo do mal que só pode deixar de ser o escravo se for eleito incondicionalmente, regenerado incondicionalmente e tudo mais. O texto não explica dessa forma, mas o texto serve só como pretexto dessa explicação. Só que agora ele vai se aprofundar para provar a doutrina da depravação total de acordo com a visão calvinista. Ele vai lá para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. As próprias palavras de Jesus, verso 20 a 23, diz assim. E Jesus dizia, o que sai do homem é que o contamina, porque de dentro do coração dos homens procedem maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Pronto, Jesus é calvinista. Jesus está dizendo que o homem não tem liberdade, não tem escolha, porque só o que existe dentro do homem é mal e tudo é mal, e o homem não pode fazer nada além do mal, e todos os homens são maus e nenhum homem é bom, e o homem só pode escapar dessa condição se for eleito incondicionalmente, regenerado monergisticamente, atuar sobre ele a graça irresistível que lhe dará a garantia da perseverança dos santos.
Veja, ok, Jesus fala coisas pesadas aqui sobre os pecados do homem como tendo origem interna e se manifestando externamente, mas Jesus não explica isso como o calvinismo explica. A única escapatória disso aqui é regeneração monergista. Cadê isso no texto? Não está em lugar nenhum. Mas isso tudo é inferido sobre o texto é só um pretexto para comprovar a visão calvinista da depravação total. Por isso é o texto prova. O texto não fala o que o calvinista diz que ele fala, mas ele funciona como se provasse o que o calvinista diz. E isso vai ser repetido em cada texto bíblico que o Paulo César vai ler. Aí ele vai ler lá Salmo 51, verso 5. Aí ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Tá vendo? Ó, a depravação total, você só pode escapar dela pela graça irresistível, pela ação monergista de Deus, da eleição incondicional, porque está escrito que eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O texto é só um pretexto para comprovar a visão calvinista, que não está escrita no texto. Da mesma forma, Salmo 58, verso 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Tá vendo? O homem não tem liberdade, ele se desvia obrigatoriamente, ele profere mentiras obrigatoriamente, ele inclusive não deveria nem ser condenado moralmente, né? Não, brincadeira, essa parte o calvinista acha que não está implícito no método do texto prova, né? Mas tá vendo? Ó, o texto prova que o homem ele é um desviado, mentiroso, desencaminhado desde o nascimento. Então isso prova a doutrina calvinista da depravação total, e por causa dessa doutrina da depravação total, toda a visão calvinista está aqui implícita, não? Então, para resolver esse problema aqui, a graça tem que ser irresistível, a regeneração tem que ser monergista e tudo mais. Ah, vou tomar alguma coisa aqui que a garganta pegou. Beleza. Então é isso, veja que o texto não fala o que o calvinista fala, mas é usado como pretexto de provar a visão calvinista. Melhor método do texto prova não há. Depois ele vai lá para 2 Timóteo capítulo 2, versos 24 a 26, e está escrito assim lá na palavra de Deus. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus conceda não só o arrependimento para o conhecimento pleno da verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aí o Paulo César diz, tá vendo? As pessoas nascem no mundo aqui cativas pelo diabo para fazerem a vontade do diabo, são escravos do diabo, então não tem livre-arbítrio, não tem escolha, e a única solução desses problemas aqui é a graça irresistível, a eleição incondicional, a regeneração monergista, a perseverança dos santos e toda a doutrina calvinista. Ou seja, o texto é só um pretexto para concluir que o calvinismo é a solução de tudo o que o texto apresenta, mas o texto não apresenta o calvinismo em si, só apresenta a prova, o pretexto para a qual o calvinismo vai colocar a sua retórica como se fosse uma retórica bíblica. Mas em nenhum momento aqui em 2 Timóteo se diz que a única escapatória disso aqui é a eleição incondicional, é a regeneração monergista e coisas desse tipo. Tudo isso é inferido pelo calvinista e supostamente provado no texto que nada fala a esse respeito. Legal, pessoal. Aí ele diz assim, mas olha, tem muitos mais textos que provam essas coisas todas. Por exemplo, 2 Pedro 2, verso 19. O que diz lá? Que os ímpios, né, eles prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, tá vendo? Tem gente aí dizendo que é livre-arbítrio, mas eles mesmos são escravos, então quem prega livre-arbítrio é o falso mestre, né? E aqui está provado que quem prega a doutrina do livre-arbítrio promete uma liberdade, mas ele mesmo é escravo da corrupção.
E livre-arbítrio não existe, está provado aqui o método do texto prova, ele já comprova então que não existe liberdade humana, não existe nada disso. Livre-arbítrio é uma doutrina falsa e diabólica e mentirosa, e a única solução para esses problemas aqui é acreditar no calvinismo, se curvar ao calvinismo e acabou. Ah, legal. Mas tem muito mais. Romanos capítulo 8. Olha quantos textos provam o calvinismo, hein, pessoal? Aí você dá uma olhada lá nos versos 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pronto. Essa impossibilidade do homem agradar a Deus na carne e se sujeitar à lei de Deus e não sei mais o que, prova a doutrina da depravação total e com ela todas as demais doutrinas calvinistas da eleição, da graça, da perseverança, da expiação limitada e tudo mais. Vê? O texto prova o que o texto nem fala a respeito, né? Onde é que está a doutrina da eleição como a solução desse problema aqui da carne e da não sujeição à lei de Deus? Não está em lugar nenhum, mas o calvinista infere tudo isso usando o método do texto prova. Que coisa maravilhosa. Como que ninguém pensou nisso antes, né, Paulo César? Como que é fácil você provar qualquer coisa usando a Bíblia, desde que você pressuponha aquilo que você conclui. É uma jogada de gênio. Acho que inclusive Testemunha de Jeová faz a mesma coisa, tá? E acho que não só Testemunha de Jeová, acho que Mormon faz a mesma coisa, e acho que Adventista, sabe aquela seita mentirosa e maligna e satânica, acho que faz a mesma coisa também, né? Deus predestina cada coisa na hora de estudar a Bíblia aí, hein? De colocar as pessoas para estudarem a Bíblia. Em vez de Deus predestinar um método melhor, vai predestinar esse método horrível aí, que conduz a tantos erros, né, Paulo César? Legal. Aí outros textos aqui que provam as doutrinas calvinistas, tá? João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Verso 34. Em verdade vos digo, quem comete pecado é escravo do pecado. Verso 35, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 43, qual a razão pela qual não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E agora Paulo César supõe que os textos aqui da parte de Jesus mostram que o ser humano não tem querer, não tem escolha, não tem liberdade, já nasce totalmente depravado, sem escolha alguma, e só se o filho libertar é que ele vai ser livre. De outra forma, ele já é escravo do pecado, é escravo do diabo, e acabou. Ou seja, não existe livre-arbítrio. Olha o método do texto prova aqui, provando que não existe livre-arbítrio, só o que existe é depravação total. A não ser para os queridinhos de Jesus, que aí são libertados pelo Filho. Quem são eles? Os eleitos incondicionalmente, aqueles que são regenerados de forma monergista, aqueles que vão perseverar até o fim infalivelmente, e aqueles só por quem Jesus morreu e por mais ninguém, né? Nada disso está no texto, mas o que importa é você usar os textos prova para inferir todo o calvinismo, né? Que mais? Romanos capítulo 10, que diz lá a palavra de Deus. Eu não anotei o verso que ele usa aqui, mas ele usa o texto, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, ok? E é isso, então ele diz assim, ó, tá vendo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, não pela liberdade humana em crer ou não crer, que não existe. Então, porque a fé vem pelo ouvir, o ser humano não tem querer. Não pode escolher se crê ou não crê. Se Deus te regenerar, você crê. Se ele não te regenerar, você não crê. Nada disso o texto diz, mas você tem que inferir tudo isso no textinho prova, né? Maravilha. Aqui Romanos capítulo 10, dos versos 8 em diante, aí ele vai falar esse tipo de coisa, tá? Maravilha. Aí ele diz, mas tem mais texto prova, você achou que tá acabando? Mateus capítulo 19, vamos ler os versos 25 e 26.
Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles os olhares, lhes disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tá vendo? Para o homem é impossível ser salvo por causa da depravação total, porque ele não tem livre-arbítrio. Mas para Deus, que tem eleição incondicional, graça irresistível, perseverança dos santos e expiação limitada, para Deus é possível de salvar. Vê como funciona o método do texto prova? O texto não fala nada de eleição incondicional, que é a forma através da qual Deus supostamente salva o homem que não pode ser salvo porque não tem livre-arbítrio e tudo mais. Nada disso é o que o texto diz, mas né, você usa a linguagem do texto para inferir todas essas idiotices calvinistas. Né? Estamos terminando. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Penúltimo texto aqui desta mensagem. Aí lá em 1 Coríntios 15, verso 22, está escrito assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. E inclusive aqui nessa hora o Paulo César diz assim, só toma cuidado com a palavra todos aí, porque o primeiro todos é universal, o segundo todos é só os eleitos. O texto não fala nada disso, mas quando você usa o método do texto prova, você pode dizer o que o texto não diz em nome do texto e quem é trouxa que acredita, né? É interessante, que aqui o texto está provando que, não são todos que são vivificados em Cristo, são todos os eleitos vivificados em Cristo. Vamos acrescentar a palavrinha aí, que nessa hora não tem problema acrescentar alguma coisinha na palavra de Deus não, né, Paulo César? Só tem problema quando a Ellen White que faz isso, né, a Igreja Adventista, aquela horrível organização que usa o método do texto prova, Paulo César. Absurdo, irmão. E por fim, Romanos capítulo 5, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos porque todos pecaram, e aí o Paulo César vai dizer que esse todos pecaram é universal, mas os todos vivificados em Cristo, os todos aí que vão receber a justificação e a salvação, não são todos, são apenas aí os eleitos e tudo mais, e etc, ok? Então, basicamente é isso. Então, lemos aí 14 textos bíblicos, Gênesis 2, Efésios 2, Gênesis 5, Marcos 4, Salmo 51, Salmo 58, 2 Timóteo 2, 2 Pedro 2, Romanos 8, João 8. Romanos 10, Mateus 19, 1 Coríntios 15 e Romanos 5. Ou seja, 14 textos da Bíblia encadeados e explicados de tal forma a dizer o que nenhum deles diz. Conquanto esses textos sejam verdadeiros e possam ser considerados como verdade e palavra de Deus, em nenhum momento esses textos dizem que o homem não tem liberdade, não tem livre-arbítrio e por isso precisa de uma obra monergista e incondicional e irresistível da parte de Deus, que só faz isso por parte de um grupo limitado de eleitos, porque não deseja a salvação de todos os homens, e isso é a solução de todos esses problemas, porque agora tudo isso está provado através do método do texto prova na doutrina da depravação total com esses textos bíblicos. É vergonhosa essa forma de lidar com a palavra de Deus. Até porque no próximo vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses mesmos textos da Bíblia nos seus contextos respectivos, e eu vou demonstrar que existe liberdade de escolha, que existe livre-arbítrio, que existe escolha e desejo da parte da humanidade em relação a Deus ou em relação ao diabo e ao pecado, que o homem é responsável por crer ou não crer, e vamos pregar a noção do livre-arbítrio com base nesses mesmos textos, ou em textos assim dos mesmos livros, das mesmas partes da palavra de Deus. E aí a gente vai perceber que o método do texto prova para provar o calvinismo, no final comprova o que o calvinismo nega, que é a liberdade humana e o livre-arbítrio. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.